Olá, 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 queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Administração Pública. Vamos tratar, da administração pública gerencial, esse modelo teórico que é utilizado nos dias atuais. Vamos tratar de suas principais características e usos. Cabe lembrar que eu convido vocês para assistir essa videoaula até o final, bem como não esqueçam de ler o material de apoio, o livro é muito bom, bem didático, para que vocês compreendam de maneira mais completa, e façam as atividades disponíveis no Classroom. Vamos lá? Bom, queridos alunos, aqui nós chegamos à administração pública gerencial. Passamos pelo patrimonialismo, pela administração burocrática e agora o modelo gerencial. Esse modelo ele se torna evidente, a partir do momento que transformações na sociedade, no mundo e nas próprias pessoas, começaram a mudar e querer, um estado diferente. A economia das nações começaram a mudar, tecnologias começaram a surgir, e a sociedade começou a compreender, que o Estado também teria que se adaptar, o Estado também teria que mudar e partir para um modelo que representasse um pouco mais esse novo momento em que, a sociedade estava vivenciando. A competitividade das nações, a eficiência da administração e a busca por resultados eram as palavras de ordem. Assim, o Estado, do ponto de vista político em crise, começava a buscar a redefinição do seu papel. Assim, a administração gerencial ela chega para tornar isso um pouco mais palpável, os anseios da população, da sociedade, as mudanças no mundo, na economia, nas tecnologias novas. Assim, a administração pública começou a se adaptar. Necessário, assim, que a administração pública se adaptasse, mudasse, para enfrentar e encarar as exigências da nova ordem, e a expansão das funções econômicas e sociais do Estado. A gente tem, o Estado passa a ter novas funções, novas atribuições e, logicamente, um novo olhar. E assim, dentro desse contexto, a administração pública gerencial nasce, com o intuito, de aprimorar o Estado, não se afastando drasticamente da administração burocrática, mas utilizando o que é bom e logicamente implementando, novas ações, novas formas de lidar com a coisa pública. Nesse contexto, a reforma gerencial significou uma introdução da cultura de técnicas gerenciais modernas na administração pública, que a maioria dessas técnicas modernas, técnicas gerenciais, diferenciadas, vinham da iniciativa privada. Então, foi o momento em que a gente começou a dar conotações de, tornar mais eficiente o Estado. Então, a gente trouxe técnicas, da iniciativa privada, das grandes empresas que já estavam, crescendo em grandes conglomerados, a gente já tinha técnicas mais apuradas de se gerir. Então, a gente começou a trazer essas técnicas para dentro da gestão pública. A administração pública gerencial ela começa a emergir na segunda metade do século XX, de certa forma como resposta, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado. E além disso, de um outro lado, o desenvolvimento tecnológico e a globalização da economia mundial, uma vez que ambos esses dois aspectos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior, quando o Estado começou a expandir suas funções. A gente trata que um dos principais, gargalos da burocracia foi justamente quando o Estado era pequeno, o Estado, os braços do Estado ainda eram controláveis, os órgãos eram mínimos, a burocracia, de certa maneira, ela conseguia se organizar e andar, de maneira correta. Mas à medida que, as funções do Estado foram aumentando, a burocracia, começou a atrapalhar, o Estado começou a ficar pesado. E além disso, nós tivemos aí as exigências mundiais, desenvolvimento tecnológico, que pressionaram para essa mudança de modelo. Dessa forma, queridos alunos, reformar o aparelho do Estado começou a passar a ser orientado predominantemente por valores relacionados à eficiência,
né, e qualidade na prestação de serviços públicos, né, e, logicamente, pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. Então, o que é que se queria nesse momento? Se tornou cada vez mais essencial e necessário para o processo. Primeiro, né, buscar pela eficiência, ou seja, fazer mais com menos, né? Aí a gente tem redução de custos, que aí traz embutida essa relação da busca pela eficiência e, logicamente, aumento da qualidade do serviço público, né? A gente voltar tudo isso para o cidadão. Então, aqui, né, os meios que eram, né, o grosso da administração burocrática, ele passa a ser redefinido, né, e a gente começa a observar o cidadão como alguém que realmente é relevante, importante e que todos os serviços devem ser apontados e direcionados para nós, cidadãos. Bom, nesse sentido, a administração pública gerencial, ela se vê basicamente como um avanço, né? E até certo ponto, e logicamente um leve rompimento com a administração pública burocrática. A gente vai ver mais adiante, né? Que aqui, né, não significa, né, que vai negar todos os princípios da administração burocrática. A administração pública gerencial ela se apoia, né, dentro da administração pública burocrática, ela conserva vários princípios fundamentais, como, por exemplo, a admissão, né, segundo rígidos critérios, por isso que a gente tem concurso público hoje, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, estrutura de cargos e salários bem definidos em lei, bonitinho, carreiras, avaliação de desempenho, treinamento sistemático, tudo isso são princípios que vieram da administração burocrática. Porém, nós temos aí uma diferença fundamental que está na forma de controle, que deixa de se basear nos processos e passa a se concentrar nos resultados. Então, aqui, resultados para quem? Para o cidadão. Então, aqui é a hora que a gente vai saber se realmente a administração pública está sendo eficiente, é quando a gente olha para o cidadão e observa se os resultados estão chegando de maneira satisfatória. Bom, queridos alunos, dentro desse cenário, né, a administração pública teve que escolher um caminho para melhorar os serviços e os resultados. Então, que caminho foi esse? Primeiro, definir metas claras, objetivos claros, dar mais autonomia para os gestores, para que eles pudessem obter os resultados, óbvio, né, que a administração, né, traçou, os objetivos traçados. E, logicamente, a questão do controle, que passa a ser nos resultados. Então, assim, na administração pública gerencial, ela passa a se inspirar cada vez mais na administração privada de empresas, mas, logicamente, não é confundida, né, com a administração privada. Nós temos várias diferenças, né? Por exemplo, a receita. Né? A receita de uma empresa, quando ela vende um produto, ela recebe em contrapartida, né, um determinado valor que constitui, ao final, né, um determinado período, a sua receita. Né? A forma de gestão, né? Na administração privada, a gente escolhe gestores de maneira, né, a critério dos proprietários, né, dos acionistas daquela instituição. Já na administração pública, a gente elege alguns dos nossos representantes e esses representantes, né, escolhem os outros que não são, né, representantes através de cargos eletivos. Né? A questão né, aqui na iniciativa privada nós temos a figura do lucro. Já na iniciativa pública não existe lucro, efetivamente. Né? A gente tem o atendimento do interesse da coletividade, que esse é um ponto importante. Né? A gente sai essa diferença da história do interesse público. Antes, na burocracia, a gente tinha um interesse público que era o interesse do Estado, até o modelo da burocracia. Aqui, na administração pública gerencial, a gente tem o interesse público, é o interesse da coletividade, do cidadão. A gente tira esse foco também do interesse do Estado para o interesse do cidadão. Bom, a administração gerencial, até um certo ponto, como a gente já citou aqui, ela é um rompimento com a administração burocrática, mas também, em vários pontos, ela não se diferencia, como a gente já acabou de citar anteriormente, né? Cargos e salários, concurso público, forma de admissão,
Enfim, a gente manteve, né, a administração pública gerencial manteve, né, várias características da administração pública burocrática. Então, ela rompe com o que é contrário à nova forma de administrar e não se diferencia naqueles pontos dos quais, né, é de comum acordo. A administração pública gerencial olha para o cidadão como contribuinte de impostos e como um cliente dos seus serviços. Então, é um novo olhar, né, para quem é de fato o alvo, né, e o grande, né, partícipe da administração pública, né, o grande beneficiário. Os resultados das ações do Estado são considerados bons, não porque os processos administrativos estão sob controle e seguros, o que acontecia na administração pública burocrática, mas porque as necessidades do cidadão, que é o cliente, que é o contribuinte, estão sendo plenamente atendidas. Então, essa é a grande diferença que a gente tem. E aqui nós temos algumas características principais da administração pública gerencial. Primeira delas, orientação da ação do Estado, né, para o cidadão, que agora é o contribuinte, que é o cliente. Então, essa é uma grande característica da administração pública gerencial. Outra grande característica, a ênfase no controle do resultado, né? Quer saber lá se chegou, se foi atendida a demanda do cidadão, aí de fato eu vou ter a certeza que o Estado está indo bem. Fortalecimento e aumento da autonomia, né, da burocracia estatal, né, organização em carreira de Estado e valorização do trabalho técnico e político de participar, juntamente com políticos e a sociedade, formulação, né, e gestão de políticas públicas. Então, aqui a gente tem, né, parte da estrutura burocrática já aqui, organização de carreiras, valorização de trabalho, autonomia do Estado, né, dos gestores, né, que a gente já citou, e tudo isso sendo realizado em conjunto com a sociedade, né, principalmente com a formulação de políticas públicas, que também é, né, característica base da administração pública gerencial. Separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, né, de caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras da mesma política. Né? A gente consegue, né, fazer essa separação para quê? Porque quem formula é uma coisa e quem executa é outra, até para a gente ter condições de mensurar e ter maior transparência. Né? A mesma coisa isso acontece quando a gente for falar lá, né, de orçamento mais adiante, não pode a mesma pessoa que ordena, né, uma despesa, não pode ser a mesma pessoa que vai ver se aquele trabalho foi executado. Né? Isso é uma questão de controlar o processo, né? Porque é muito mais fácil houver aí, problemas, né, de corrupção. O cara que assina o cheque é o cara que vai dizer se foi compensado ou não. Né? Por isso que tem que ter essa diferenciação. Mesma coisa com as políticas públicas. Continuando nas características, nós temos distinção de dois tipos de unidades descentralizadas. Né? Então, aqui a gente tem a figura das agências executivas, né? E nós temos aí que essas agências realizam atividades que são exclusivas de Estado e, por definição, são monopolistas, e os serviços sociais e científicos de caráter competitivo, em que o poder do Estado não está envolvido. Então, a gente tem esses dois tipos de unidades descentralizadas na administração pública gerencial. Além disso, nós temos transferência para o poder público não estatal dos serviços sociais e científicos competitivos. Nós temos a adoção cumulativa dos mecanismos de controle social direto para controlar as unidades descentralizadas, né, a história de contratos de gestão, né, que contrato de gestão é feito geralmente quando se trata, né, de, por exemplo, eu faço uma concessão, na concessão para o Estado faz, né, concede, né, uma estrada, por exemplo, para um terceiro, ali tem um contrato de gestão. Quando tem uma OCIP, uma organização social, né, que é, né, de caráter também, é gerida através de contrato de gestão, né, em que os indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os resultados possam ser medidos. Né? Então, isso é essencial. E terceirização das atividades auxiliares de apoio que passam a ser licitadas, né, competitivamente no mercado. Então, a gente deixa de ter algumas atividades que eram privativas. O Estado ele passou a ter essa possibilidade de terceirizar aquilo que não é, né, de exclusividade. Por exemplo, nas instituições a gente pode terceirizar serviços de segurança, serviços de limpeza. Antes não existia esse tipo de figura. E assim a gente finaliza essa aula de hoje,
né, para que a gente dê prosseguimento aí às nossas demais características dos modelos teóricos. Até a próxima, forte abraço.